definitivamente, esse não é mais um canal do YouTube. Aqui é um espaço de transbordar, um portal que se abre, que nasceu da necessidade da profundidade que a espiritualidade estava me trazendo e me pedindo para transbordar, e que não cabia no espaço dos vídeos rápidos, das lives que falecem em 24 horas. Aqui serão feitos registros de grandes passos importantes para o seu processo de desenvolvimento pessoal, consequentemente espiritual. Muitas vezes você vai me ouvir dizer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, diante disso, o processo de evolução pessoal, de se entender enquanto ser espiritual e trabalhar as suas emoções, que é a grande vivência, a grande experiência que você veio ter aqui nessa encarnação, curar essas emoções com as quais você precisa lidar, tudo isso é o conjunto que faz com que você vá se tornando uma pessoa melhor e, consequentemente, vá cumprindo o seu papel nessa encarnação principal. Não é ser mãe, não é ser filha, não é ser esposa, não é ser profissional. Você veio aqui para evoluir espiritualmente. E esse canal vem para te falar sobre isso, para te ajudar com isso. Não só em formas de conteúdos, mas também com muitas práticas. Sim, em breve teremos podcasts, teremos constelações, teremos lives mais profundas, um grande espaço de troca. E da onde surgiu a ideia desse canal? Um dia de tarde, eu estava sentada na minha sala. Eu sentei num canto do sofá e canalizei essa ideia. Ela veio pronta, ela veio com nome, ela veio com propósito. Esse propósito de transbordar as mensagens que a minha espiritualidade me trazia. E quem sou eu na fila do pão? Uma mulher que se vestiu de coragem para dar esse passo, sem grandes estruturas, sem patrocinadores ainda no momento da gravação desse vídeo, mas com a confiança na espiritualidade que me guia, que me trouxe até aqui e que me fez esse convite de transbordar através de um lugar onde eu pudesse ser uma contribuição genuína e trazer todas essas informações que a espiritualidade vem me trazendo de forma gratuita, de forma a alcançar o maior número de pessoas possível. E falando nisso, você pode ser minha patrocinadora e colaboradora nesse processo. Quando você se inscreve no canal, quando você curte esse vídeo, quando você compartilha esse vídeo com mais e mais mulheres que também estão no seu processo de despertar. O processo de despertar, ele só tem começo, meio e apenas isso. Ele não tem fim. Então, pode ser um despertar inicial, pode ser um despertar no meio. Não importa em que momento você está da tua conexão espiritual. Importa que sempre existe chance de avançar e também de melhorar, de evoluir enquanto ser humano e, consequentemente, em essência espiritual. Quando eu criei esse canal, eu estava em meio a uma pergunta que me foi lançada uma reflexão e eu fiquei naquela pergunta. E um dia eu sentei e essa resposta veio para mim de uma forma muito mais clara e objetiva. Então entenda que eu também estou no mesmo barco que você. Eu também estou nesse processo, também tenho as minhas dificuldades. Um dia, conversando com um cigano em terra, o cigano Vladimir, ele me falou assim: o dia que as pessoas souberem o que você cura, elas vão correr atrás de você. E aí eu fiquei me perguntando o que eu curo.
E, na verdade, eu não curo nada. Ao mesmo tempo que eu posso ser um grande canal de milagres. E sim, eu já vi mulheres constelarem, passarem por rituais espirituais e não avançarem nada na vida delas. Porém, eu também já fui testemunha de muitos milagres. E depois de uma semana onde eu chorei durante, e principalmente quando eu desliguei as chamadas de alguns atendimentos meus, porque eu recebi muitos relatos muito relevantes de milagres que essas mulheres vivenciaram, de curas, eu entendi que o meu papel é ser canal, ser uma mediadora, te ajudar a lidar com as suas emoções, com os seus traumas, com as questões de infância e de outras vidas, tempos, espaços, dimensões e realidades. Para que você, ao vencer isso, você possa dar pequenos e grandes passos. Quando a gente fala milagre, às vezes a gente pensa em coisas gigantescas, e não que elas não aconteçam, mas às vezes um banho para quem está em cima da cama deprimido, uma pausa para respirar no meio do dia para uma mulher extremamente agitada e sobrecarregada, são pequenos, grandes milagres. E também acontecem os milagres de mulheres que tinham pavor de engravidar e agora estão se preparando para isso, porque curaram o que existia por trás desse pavor. Não existe nada de errado na escolha de uma mulher em não querer ter filhos, por exemplo, contanto que essa seja uma escolha da alma e não a partir dos traumas. Eu já vi mulheres superando da infância. Eu já vi muitas mulheres superando muitos traumas, melhorando sua autoestima, seu auto-amor, sua relação consigo mesma e os relacionamentos em volta, conseguindo dizer não para o outro e sim para si mesmo. E foi por isso que esse canal surgiu, com um propósito maior de ampliar a minha voz, para quantas pessoas estiverem disponíveis a ouvir a minha verdade. Eu sou Viviane Lambert, mentora de espiritualidade, especialista em sagrado feminino. Já tenho um caminho aí de quase 7 anos dentro do desenvolvimento humano e dentro da espiritualidade desde que eu nasci, praticamente pode-se dizer assim, desde a infância como médium e passando por diversas experiências espirituais a vida inteira, o que se tornou muito mais intensivo nos últimos anos também, onde eu definitivamente a espiritualidade, com toda a sua paciência de me aguardar, eu decidi trabalhar a minha mediunidade. Eu me abri para a espiritualidade, que para algumas pessoas, como é o meu caso, é uma grande missão. E não quer dizer que esse canal seja só para as pessoas que querem viver da espiritualidade. É também, tá tudo bem. Você é super bem-vindo aqui. Você também precisa se cuidar. Esse também é um ponto que eu ouço de algumas colegas de profissão que falam assim, gente, eu preciso me cuidar, eu preciso parar e ir para um espaço me cuidar, porque tem muitas terapeutas, é, mulheres que trabalham com espiritualidade, que jogam, que incorporam e que não têm esse espaço de autocuidado, principalmente quando elas estão na posição de liderança. Quando elas estão como líderes, elas acabam deixando de serem cuidadas em algum espaço. Então, todas essas vertentes, mas também aquela mulher que ama a espiritualidade ou que está começando a querer se dedicar a isso, mas que vive uma vida super corrida e que parar e ficar 5 horas numa cerimônia de cacau é uma completa renovação, porque não é comum, infelizmente, na vida daquela mulher, grandes pausas. E o que que são 5 horas em, sei lá, meses, às vezes anos? Nada, dedicada só a si mesma. Mas para muitas mulheres isso é muito raro.
e faz assim um efeito de uma mudança tão incrível. Eu trabalho com a espiritualidade, principalmente, e trabalho com algumas técnicas terapêuticas também. Trabalho com constelação familiar, hipnoterapia regressiva, sistêmica. Sou guardiã da medicina do cacau e sou praticante do xamanismo. Antes que você me pergunte, não, não tenho nenhuma religião. Vamos dizer assim, que eu sou praticante do xamanismo, estudante das medicinas da floresta, guardiã da medicina do cacau e espiritualista. Trabalho com as minhas entidades, com a minha egrégora espiritual, trazendo para cá, para esse espaço e para onde mais eu tiver espaço, o trabalho que eles trazem para mim. Sem a necessidade de estar dentro de uma religião e de ter dogmas, o que não quer dizer que eu não, também não vá a espaços me consultar, me nutrir, consagrar as medicinas, não só para expandir a espiritualidade, mas para minha própria cura. Fora o que eu faço de terapia, que são muitas. Bem, esse canal é um portal. Se você se interessa em se cuidar, se alguma coisa na sua vida, que às vezes nem é tão suave, mas se alguma coisa na sua vida está te trazendo esse chamado para você se olhar, algum problema de relacionamento, de saúde, financeiro, emocional, uma depressão, uma ansiedade, que é a nova dos novos tempos, dos nossos tempos atuais, esse é o lugar onde a gente vai conseguir aprofundar, trazer reflexões e trocas muito profundas, principalmente as trocas. O portal foi aberto. Você, o que você sentiu ao ouvir isso tudo? Se identificou? Seu coração acelerou? Sentiu aquele comichão, aquele ciricutico da alma? Que é quando a gente nem entendeu direito, elaborou tanto com a mente, mas a gente sabe que ali tem algo pra gente. Se você sentiu isso, fica aqui comigo. Se inscreve no canal, ativa lá o blim blim do sininho das notificações para você saber de tudo, tudo, tudo. Compartilha esse vídeo. Essa é a nossa maior missão. Compartilhar as palavras, os conteúdos, as experiências. E o que mais é possível que eu ainda não considerei? O que mais cabe nesse espaço tão amplo e diverso que nós podemos fazer juntas? Aqui é o lugar de fazer grandes conexões místicas de cura. Eu tô aqui, as portas estão abertas, os portais estão abertos. Eu espero que você, que não está aqui por acaso, se você chegou até aqui nesse vídeo, você não está aqui por acaso. Aceite o convite da espiritualidade e siga comigo.